Olá, eu sou o Bispo Roberto Amaral e no vídeo de hoje eu vou tratar com você sobre o seguinte tema: o autêntico cristão não se alinha com o sistema deste mundo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e divulgue este vídeo entre os seus amigos e os seus irmãos. O vídeo de hoje vai falar muito ao seu coração. Por isso, eu quero contar com a sua parceria em divulgá-lo entre as pessoas do seu hall de amizade e de conhecimento. Vamos então ao tema do vídeo de hoje. O conhecido fenômeno Encontro das Águas é gerado pela fusão do rio Solimões e Negro para formar o rio Amazonas. Este fenômeno chama a atenção porque, ao se encontrarem as águas dos rios, elas não se misturam. Por cerca de aproximadamente 6 quilômetros, elas correm paralelas, se mantendo separadas. Até o ponto pode-se distinguir as duas correntes claramente. O Rio Negro, identificado pela cor preta, e o Rio Solimões, por sua cor marrom clara. Este fenômeno se deve às diferenças nas características físicas e químicas das águas desses dois rios. O Rio Solimões é um rio de águas barrenta e turva, com uma alta concentração de sedimentos e nutrientes. Já o Rio Negro é um rio de água preta ácida, com uma baixa concentração de sedimentos e nutrientes. Quero usar aqui este fenômeno para ilustrar a verdade de que existem neste mundo duas correntes distintas, não correntes de água, mas de pensamentos. O padrão de pensamento cristão versus o padrão de pensamentos do mundo. Neste caso, diferente do que ocorre no rio Amazonas, envolvendo o rio Solimões e o rio Negro, estas correntes de pensamento, para o bem do Evangelho, por exemplo, jamais deveriam se misturar. Na visão proporcionada pela profecia bíblica, a corrente de pensamento gerada em Deus prevalecerá no final sobre o sistema de pensamento proposto por Satanás e será o que vai vigorar no que a Bíblia chama de o novo céu e a nova terra. Todavia, haverá momentos na história humana em que a corrente do pensamento mundano parecerá prevalecer sobre a corrente do pensamento cristão, que se manterá de forma discreta em alguns momentos, quase imperceptível na vida daqueles que a Bíblia chama de remanescentes. Na tentação imposta a Jesus por Satanás, conforme descreve o Evangelho, pode-se perceber a distinção entre estas correntes de pensamentos e a pressão que uma tenta exercer sobre a outra. No Éden, Satanás impôs sobre a humanidade um sistema de pensamento satânico que valoriza o poder, o orgulho, o domínio, a ostentação. Este mesmo sistema se manterá ativo até a consumação de todas as coisas previstas por Deus. Ao tentar corromper a fonte que gera a corrente do pensamento cristão, Satanás não teve sucesso. Não teve. Por quê? Porque Jesus, que é a fonte, o resistiu e fez prevalecer os valores sustentados pela palavra de Deus,
que são mais importantes que a riqueza, que o domínio, que o poder, que a ostentação. Como Jesus, devemos nos guiar pelos valores cristãos e tornar esta corrente de pensamento cada vez mais forte, principalmente nesses dias, quando os valores definidos pela corrente do mal estão em alta, motivados pelas filosofias modernas, pelas ideologias, pelas tendências populares, pelo sincretismo religioso, pelo globalismo, enfim. Uma das formas contundentes de resistir à pressão é não se alinhar com a corrente de pensamento deste mundo. É assumir uma posição radical, ou é assumindo uma posição radical, estabelecendo limites como Deus propôs a Adão no Éden e como Paulo nos orienta em Romanos capítulo 8. Não se conforme, não ceda, resista como Jesus fê-lo. Jesus é o exemplo para todos nós. Estamos vivendo dias em que as diferenças entre o estilo de vida cristão e mundano já não são mais tão distintos, com raras exceções, é claro. E pelo que vemos, o testemunho manifestado no nosso dia a dia, tanto pelo que se vê nas redes sociais e na mídia tradicional, eu pergunto a você, qual corrente de pensamento está prevalecendo em nossos dias? Em nossas casas, em nosso trabalho, na faculdade e até mesmo dentro das nossas igrejas. A maneira como as pessoas se comportam no dia a dia condiz com que corrente de pensamentos? Que valores prevalecem em nossas relações? O amor ou o rancor? O orgulho ou a humildade? O perdão ou o espírito de vingança? A busca pelo poder, pela riqueza e ostentação ou o desejo de servir uns aos outros e agradar a Deus? Podemos camuflar nossa condição aos olhos do homem, mas jamais aos olhos de Deus. Nesta série, tenho tentado mostrar a você as características que são marcas que distinguem o verdadeiro e autêntico cristão, a fim de alertá-lo sobre o perigo de nos conformarmos à corrente ou ao sistema de pensamento deste mundo que nos arrasta para a perdição. É verdade, o joio se mistura ao trigo e os peixes ruins aos peixes bons. A linha que separa o falso do verdadeiro tem se tornado cada dia mais tênue. Mas eu quero te lembrar, vem aí o dia da distinção. Não abra mão dos seus valores. Não se deixe levar pela corrente de pensamento deste mundo. Por quê? Porque assim como a luz prevalece sobre as trevas, a verdade prevalecerá sobre a mentira. E vereis a diferença entre os que temem a Deus e os que não temem. Assim cremos.